Boa tarde. Feliz sábado para você. Que bom que mais uma vez você pode estar aqui com a gente. Como é que foi sua semana? Tranquilo? Corrido? Sobreviveu? Que bom que você está aqui com a gente. Quero cumprimentar também você que está acompanhando a gente pela internet. Seja bem-vindo, da onde você está aí, que você também possa ouvir a voz de Deus, seja num sofá, numa cadeira, no escritório, sei lá, seja no carro, onde você estiver, que você possa ouvir a voz de Deus falando contigo. A gente vai continuar nosso estudo hoje, ou a gente vai ter a mensagem de hoje, mas antes de começar esse estudo, queria fazer uma propagandinha para você e deixar você com vontade, você que perdeu. Na semana passada, nós tivemos aqui na Nova Semente uma programação bastante especial, que aconteceu logo depois do Viva, à noite, onde nós tivemos pela primeira vez na história uma celebração de voluntários da Nova Semente. Quantos aqui estiveram na celebração de voluntários da Nova Semente semana passada? Mantenha sua mão erguida. Você que está com a mão abaixada, olha para o lado. Vejam o pessoal que está com a mão levantada e no final dessa programação você encosta nesse cara e fala assim: o que eu perdi que eu vou me arrepender para o resto da vida? Tá bom? Foi muito legal, onde a gente pôde celebrar o privilégio que é poder servir a Deus. E se você quiser participar, teve muita coisa lá, tá? Não vou ficar falando que teve comida boa, que teve semana na clínica que sortearam pra gente, né, Bruno? Não vou falar nada disso para você não ficar com vontade, tá? Que você perdeu tudo isso, que teve um monte de prêmio, tá? Mas não vou falar isso. O que eu vou falar é o seguinte, que a gente viu o prazer que é poder servir a Deus. Se você quiser participar da próxima celebração, encosta nesse mesmo cara com a mão erguida, que estava com a mão erguida, né? E pergunta para ele, como que eu posso servir nessa igreja? Essa igreja é feita de voluntários, pessoas que servem. Venha servir com a gente também, tá bom? Seja um voluntário. Feita essa propaganda, espero que eu tenha te deixado com um pouquinho de vontade e uma raiva santa. Quero entrar no nosso tema de hoje. Hoje vamos dar continuidade à nossa série de estudos Impossível para Quem? Esse é o tema que temos estudado aí. Hoje é o terceiro tema dessa série já. Impossível para quem? Nessa série, não sei se você conseguiu estar conosco nos outros sábados, nós estamos estudando os 7 milagres realizados por Cristo, registrados no Evangelho de João. E nesses milagres a gente tem visto o Deus que consegue fazer o impossível e tirado lições para a nossa vida. Nós já estudamos sobre a transformação da água em vinho, nas bodas de Caná. Já estudamos sobre a cura que Cristo fez ao filho de um oficial do rei. E hoje vamos estudar a cura que Cristo faz a um paralítico num tanque de Betesda. Por isso convido você a abrir sua Bíblia no livro de João, capítulo 5. Essa história é bastante interessante, tem muitos detalhes para a gente estudar junto. Então, para a gente não perder tempo, já abra sua Bíblia, João 5. Antes de ler, convido você também a fechar seus olhos, para nós orarmos mais uma vez, pedindo a direção de Deus. Você ora comigo? Senhor Jesus, mais um sábado a gente para tudo para poder investir tempo, estudando mais a Tua Palavra e conhecendo mais da Tua vontade para a nossa vida, Senhor. Cada um chegou aqui, meu Deus, com um contexto de semana diferente. Tenho certeza que teve gente aqui com uma semana maravilhosa e teve gente com uma semana desastrosa. Eu não sei o que aconteceu na vida de cada um. Tem pessoas que talvez durante essa semana estiveram próximos de Ti como nunca, e talvez pessoas que se afastaram de Ti como nunca. O Senhor conhece cada contexto e cada coração aqui representado, por isso nesse momento eu te peço que o Senhor fale conosco. Que o Senhor possa falar aquilo que precisamos ouvir e não necessariamente o que queremos ouvir. Que a gente realmente possa entender qual é a Tua vontade para a nossa vida e quem sabe, tomar algumas decisões e sair daqui diferente. Que nesse momento, todo som e barulho se cale. Que apenas a Sua presença possa ser sentida aqui. E que o mesmo Espírito Santo que inspirou os profetas a escrever esse livro sagrado, possa agora falar aos nossos ouvidos e que nós possamos sair daqui transformados pela Tua Palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. João capítulo 5, eu quero ler com você a história inteira. João capítulo 5, a partir do verso 1, nós vamos ler a partir do verso até o verso 18. Eu sei que é um trecho um pouquinho grande, mas eu peço você
que acompanhe essa leitura que vai ser importante. João capítulo 5, do verso 1 até o verso 18. Tudo bem? Vamos ler juntos. A Bíblia diz assim: Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Verso 5. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Verso 10. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: Hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: O mesmo que me curou me disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: O meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Mantenha sua Bíblia aberta, nós vamos citar alguns versos, voltar na história, e é legal para você poder consultar aquilo que já lemos. Mas essa história é bastante interessante. Quero fazer um exercício contigo. Lembrando do que a gente acabou de ler, tente encontrar qual é o foco central dessa história. Ou seja, o que João quer destacar dessa história? Qual é o principal objetivo dele ao relatar essa história? O que você encontra ali? Pensa aí. Qual é o foco central dessa história? Eu não sei se você tem a mesma sensação que eu, mas a impressão que dá é que essa história tem 2 partes completamente diferentes. A impressão que me dá é que até o verso 9, nós vemos ali João relatando um milagre maravilhoso que aconteceu com a cura de um paralítico. Mas a partir do verso 10 parece que a história muda. E agora o foco se torna um debate teológico sobre a relevância ou não do sábado. Você teve essa sensação também? Primeiro você tem uma história, depois vira um debate teológico sobre o sábado. Apesar das histórias ou das partes parecerem completamente desconexas, uma depende profundamente da outra. A questão teológica enfatiza a importância do milagre, enquanto o milagre serve de argumento para o debate teológico. Essa é a ligação das 2 partes. A história conta o seguinte, quero ver com você alguns detalhes. Jesus saiu da Galileia e agora ele viaja até Jerusalém, porque ali aconteceria uma das festas dos judeus. Talvez em alguma versão que você está usando, possivelmente, esteja a expressão para a festa dos judeus. Ninguém sabe ao certo que festa era essa. Tem muito teólogo que perde a vida discutindo isso, qual era a tal da festa. E se você fizer uma leitura rápida, você vai perceber que quase todas as festas judaicas já foram encaixadas nesse contexto. Mas tradicionalmente se acredita que essa era a ocasião da Páscoa. Por isso Jesus veio até Jerusalém, o que seria então a segunda Páscoa que Jesus estaria celebrando em seu ministério. Fato é que ali em Jerusalém tinha uma região, um bairro, digamos assim, que se chamava Betesda. A palavra Betesda possivelmente é uma variante da expressão aramaica Bethesda, que significa casa de misericórdia. E ali em Betesda, próximo à porta das ovelhas, havia um tanque. Essa expressão porta das ovelhas também é interessante. Havia uma porta em Jerusalém, em Betesda, chamava Porta das Ovelhas. Por que esse nome? Essa região ficava bem próximo ao templo, tanto que ele aparece depois, no final da história, o personagem no templo.
A porta das ovelhas recebia esse nome porque os israelitas, quando queriam levar ovelhas para serem sacrificadas no templo, eles passavam por essa porta. Inclusive, alguns até especulam que ali nessa porta havia um mercado de ovelhas para que fosse sacrificado. Então, por isso tinha o nome Porta das Ovelhas. Mas o ponto central dessa história é que havia um tanque. Esse é o ponto principal. Ali na Porta das Ovelhas, em Betesda, enfim, tinha um tanque formado por 5 pavimentos. E eu vou pedir para o pessoal da técnica colocar para a gente na tela algumas fotinhos, para você poder visualizar um pouco melhor do que eu estou falando. É o seguinte, essa foto aqui, que não é nada demais, não fiz nenhuma pesquisa arqueológica, isso aqui é Google Imagens, tá? Então não tem nada sobrenatural aqui. Mas essa foto é o lugar onde acredita-se ser a localização do tanque de Betesda dessa história. Isso é uma foto atual, obviamente. Você percebe que ele é bem fundo, parece que o tanque era assim profundíssimo. Mas na verdade o que aconteceu é que com o passar dos anos, o solo em volta subiu. Então não é que o tanque era fundo, é que o solo subiu, tá bom? Uma coisa interessante, atualmente a medida desse tanque gira aí em torno de 16,5 metros por 3,5 metros, mais ou menos a medida. Você percebe ali, coloca por favor de novo, você percebe ali alguns arcos, pode passar para a próxima foto também, você percebe alguns arcos que foram construídos posteriormente, porque em cima do tanque de Betesda, já antigamente para a gente também, foi construída uma igreja, conhecida como Igreja de Santa Ana, que não temos mais hoje, mas foi construída em cima do tanque. Pode passar a próxima? E finalmente, nessa última aqui, nós temos uma ilustração de como seria então o encontro de Jesus com o paralítico ali no tanque de Betesda e as pessoas chegando na água. Então, guarda essa imagem na tua cabeça, só para você ter mais, eu acho que a história fica mais real, quando a gente consegue visualizar de alguma maneira. Obrigado, pessoal da técnica aí. O ponto principal desse tanque é que a Bíblia registra para a gente que havia uma lenda em torno desse tanque. A lenda é que de tempos em tempos um anjo passava por ali. Ele tocava a asa, ou sei lá o que, ele tocava na água e a água se movia. O anjo era invisível, lógico. Nesse momento que a água se movia, a lenda dizia que o primeiro que encostasse na água, ele poderia ser curado de qualquer doença que ele tivesse. Porque aquele anjo passava ali como uma espécie de um curandeiro. O primeiro que tocasse na água seria curado de qualquer doença que ele tivesse. Obviamente, isso não passa de uma lenda. Até é importante ressaltar, possivelmente, ou alguns de vocês, na Bíblia de vocês, no verso 4, é possível que o verso apareça entre colchetes. Principalmente você que tem uma versão mais tradicional, talvez o verso 4 apareça entre colchetes. O que significa isso? Significa que nos manuscritos mais antigos, e na maioria que nós temos, esse verso não aparece no registro. Isso significa para os teólogos que muito provavelmente João nunca escreveu esse verso 4 que conta da lenda. Isso provavelmente foi acrescentado depois. Copistas, quando estavam fazendo cópias do Evangelho de João, acrescentaram esse verso com um único objetivo: fazer você entender qual era todo o contexto que estava acontecendo ali naquele tanque. Tudo bem? Isso não muda nada em questão de princípio, valores, enfim. Mas uma curiosidade para você. Isso possivelmente foi acrescentado depois, mas é muito bom para a gente porque faz a gente entender melhor aqui o que está acontecendo. Logicamente, aquela água não era miraculosa. Alguns estudiosos especulam que aquela água tinha algum fator medicinal, alguma propriedade medicinal. Sabe quando você arranha? Minha mãe me contava essa lenda quando eu era pequeno. Quando você arranha na praia, aí você vai na água do mar para poder cicatrizar mais rápido? Minha mãe me falava isso sempre. Eu não sei se funciona, mas doía pra caramba. E eu acreditava na lenda da minha mãe. Então fazia um cortezinho, ia lá na água e sal, e ajuda a cicatrizar. É uma forma de propriedade medicinal. Então é possível que a água desse tanque tinha alguma propriedade medicinal nesse sentido. Mas isso não quer dizer que ela curava um câncer. Não quer dizer que ela fazia um paralítico andar. Não quer dizer que ela fazia um cego ver. Isso era lenda. Talvez hoje é fácil a gente olhar e dizer que é uma lenda até boba. Mas naquele tempo, a lenda era tão forte, o mito era tão tradicional, que muitas pessoas, de fato, literalmente colocavam sua vida diante daquele tanque, diante daquela lenda. Centenas ou até milhares de pessoas moravam praticamente em torno daquele tanque, esperando uma chance de cair na água quando o anjo passava.
No livro Desejado de Todas as Nações, Ellen White comenta que a tradição era tão antiga que já havia naquele local algumas ONGs do tempo antigo para poder cuidar dessas pessoas que viviam ali. Então alguns grupos haviam se alojado na região e ali eles ofereciam abrigo para aqueles moradores de rua, digamos assim, e também cobertores para o frio da noite e do inverno. De tanta gente que tinha ali, já tinha gente tomando conta de quem estava lá. Pessoas desesperadas. Quando você entende que a lenda do tanque virou questão de vida ou morte para muitos ali, você imagina o caos que virava quando a tal da água mexia. Logicamente que a água não mexia o tempo inteiro, era bastante esporádico. E agora você imagina que está todo mundo ali sentado por dias, meses, semanas, esperando a água mexer, de repente mexe. Um caos. Um caos. Centenas e milhares de pessoas se atropelando para chegar na água primeiro. E aí você imagina que o nosso paralítico aqui da história, como não tinha as pernas funcionando, você imagina a desvantagem que ele levava nessa competição. Ellen White fala que o cenário era tão caótico que muitas vezes o que acontecia era um atropelamento de pessoas, de tanta gente, um passando por cima do outro. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: muitos buscavam sua última esperança na água, mas acabavam morrendo na borda do tanque, pisoteados pela multidão desesperada. E foi essa cena que Jesus viu. Pessoas desesperadas, se matando, em busca de uma lenda, de um mito de um anjo que passava na água. Logicamente, quando Jesus viu essa cena, a vontade dele era curar todo mundo. Faz cair uma chuva de bênçãos ali, todos saem andando, todos são curados, é óbvio. Só que tinha um probleminha. Que dia que era da semana? Sábado. Sabe qual é o problema de ser sábado? É que Jesus sabia que se ele curasse todos ali de uma vez, no sábado, a confusão, o escândalo seria tão grande que Jesus não conseguiria terminar a missão dele. Então ele olha ao redor, escolhe um caso, um dos piores casos, se não o pior caso. A Bíblia fala então que havia um homem que há 38 anos era paralítico. Há 38 anos. A ideia que a Bíblia passa para a gente não sabe a idade dele, mas a ideia que a Bíblia passa é que ele nasceu andando e por alguma razão perdeu o movimento das pernas. E pela maior parte da vida agora ele já não sabia mais o que significava andar. Bom, você sabe que naquele tempo a pessoa deficiente era tratada como um pecador profundo, por isso foi alguém rejeitado completamente pela sociedade. E agora ele deposita toda a sua última esperança nesse tanque, nessa lenda. Jesus se aproxima dele e realiza o milagre. Homem, levanta-te, toma o teu leito e anda. Eu imagino nessa hora que Jesus falou isso, aquele paralítico começando a sentir os músculos enrijecendo e o sangue correndo na ponta do dedo do pé que ele não sentia há muito tempo. E eu imagino agora ele lentamente levantando e firmando o pé, meio trêmulo ainda, tendo certeza que vai ficar. E ele então levanta, com a perna tremendo. Pela primeira vez em 38 anos ele está de pé. Eufórico, agora ele se abaixa para pegar o leito, que nada mais era do que uma esteira e um cobertor. Só que quando ele levanta com o negócio embaixo do braço, onde estava Jesus, já tinha ido embora. Já tinha se misturado no meio da multidão e ele não pôde mais ver o seu benfeitor. E aqui nós chegamos na segunda parte da história. Até aqui é tudo lindo, milagre de Deus, ei, que legal. Agora vem a parte estranha da história, o debate teológico. Porque conta a história que aquele homem saiu com a sua caminha andando debaixo do braço, quando finalmente ele encontra alguns judeus. Os judeus até hoje têm um livro de leis que se chama Talmud, você já deve ter ouvido essa palavra algumas vezes. Dentro do Talmud existe uma sequência, um conjunto de leis que se referem ao sábado, que se chama Mishnah. O Mishnah possui 39 tipos de trabalhos que não podem ser realizados ao sábado. É uma lei judaica. E o último item dessa Mishnah é a lei de que carregar coisas de uma propriedade para outra era proibida no dia do sábado. Essa é a lei. Mas tinha uma exceção, eu vou ler meio que entre aspas aqui, tá? A exceção a essa lei é o seguinte: se um homem carrega para um território público uma pessoa viva numa cama, como se fosse uma maca,
ele não é culpável nem com respeito à cama, porque a cama é secundária com relação a ela. Isso quer dizer o seguinte: a Mishnah não permitia você carregar uma cama, no sábado. Mas se essa cama tinha alguém em cima vivo, então você podia carregar, porque daí não era pecado. Vamos olhar o contexto desse ex-paralítico. Era pecado ou não, segundo essa lei? Era pecado. Ele estava cometendo um crime. Por quê? Porque não podia carregar uma cama vazia no sábado. E agora esse homem sai carregando, feliz da vida, andando, testando a perna, pulando, imagino, carregando a cama dele. Os judeus então vêm. E a reação deles é: ei, rapazinho, onde você pensa que vai com essa cama debaixo do braço? E agora eu queria que você visualizasse a bizarrice que é essa cena. Desculpa a expressão, mas é uma bizarrice. Um homem não andava há 38 anos. De repente você vê esse homem paraplégico de pé, andando, pulando, e a primeira coisa que você pensa é: você está carregando uma cama. Eu estava ouvindo alguns comentários sobre essa parte. Seria um comentário que seria tão bizarro quanto você ver uma pessoa de cadeira de rodas se levantando, virar para ela e perguntar: e aí, tá andando? Cadê sua cadeira de rodas? Você vendeu? Dá para fazer um dinheiro bom com isso aí. Ou uma pessoa que se cura do câncer: mas e a quimioterapia? Você vai fazer o que com o resto lá? Não vai mais usar, não? Não faz o mínimo sentido. O homem está andando, tanto faz o que ele está carregando. O simples fato de se importarem com a cama mostra o quanto eles tinham se desviado do foco principal. Um homem de pé depois de 38 anos, e o que eles veem é uma cama debaixo do braço. Rapaz, o que você pensa que está fazendo com essa cama? Isso não pode, isso é pecado, você é um criminoso. O homem então fala: epa, simplesmente o rapaz que me curou mandou eu carregar. E agora ele fala: mas quem foi esse homem? Eu não sei, eu não vi quem era esse homem. Os judeus agora ficam desesperados para descobrir quem é esse homem que está mandando todo mundo fazer absurdos contra a lei. E aquele homem fica com medo de ser punido. Finalmente Jesus reencontra aquele homem, a gente vai ver isso daqui a pouquinho com mais detalhes. E depois de conversar com esse homem, o homem descobriu que era Jesus que tinha dado a ordem. Ele volta para os judeus e faz um acordo de delação premiada com os judeus. Ele fala assim: olha, eu sou culpado de ter carregado cama no sábado. Se vocês me deixarem ter uma prisão domiciliar com uma tornozeleira eletrônica numa casa com piscinas e tudo do bom e do melhor, como a gente viu na TV, eu digo para vocês quem foi que mandou eu carregar. E foi o que aconteceu. Ele falou: foi Jesus. E agora os judeus começam a perseguir Jesus. Quem você pensa que é? Está mandando as pessoas transgredirem o sábado? E Jesus dá uma resposta curiosíssima para os judeus. No verso... Qual foi o verso que a gente leu? Fugiu agora. No verso 17. Ele diz assim: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus, você está trabalhando no sábado? O meu pai trabalha agora. Eu estou trabalhando também. E antes da gente continuar na nossa história, é importante aqui fazer um parênteses, porque muitas pessoas leem esse texto e a pergunta que vem à mente é: Jesus estava questionando a validade do sábado? Deixa eu fazer esse rápido parênteses. 3 argumentos aqui, 3 considerações com relação a esse texto. Primeiro, esse é o primeiro dos 7 milagres que Jesus realiza no sábado. Grava isso. O primeiro dos 7 milagres. E em todas as vezes que Jesus realiza um milagre no sábado, que o tema do sábado vira um debate teológico, Jesus sempre questiona a forma que o sábado é guardado, mas ele nunca questiona a validade do dia como santo. Ele não questiona o quando, mas questiona o como. Esse é o enfoque de Jesus. Segunda consideração, especificamente nesse caso, Cristo afirma que ele e o Pai trabalham no sábado. No sábado, os pássaros param de cantar. No sábado, as flores param de desabrochar. No sábado, o sol para de brilhar. No sábado, o planeta para de girar. Se Deus parasse de trabalhar no sábado, como a gente pensa, o universo inteiro já teria ruído há muito tempo. Quando a gente volta para Gênesis capítulo 2, verso 2 a 3, que fala que Deus descansou no dia do sábado, se o descanso divino no sábado significa deitar no divã celestial e esperar o tempo passar,
a gente já não existiria há muito tempo. Porque esse universo depende da mão de Deus sustentando o tempo inteiro. Deus sustém o universo, inclusive no sábado. E ainda bem por isso, senão a gente não estava mais aqui. Terceira consideração, e eu confesso que para mim foi a mais sensacional, que apesar de simples é algo muito profundo. Marcos capítulo 2, verso 27, ali nos diz que o sábado, ou melhor, o homem não foi criado por causa do sábado, mas o sábado por causa do homem. Então grava isso. Quem precisa do sábado não é Deus. Quem precisa do sábado sou eu. O sábado foi criado para o ser humano e não para Deus. Porque o ser humano precisa do dia do sábado. Deus não precisa. Portanto, se existe um ser no universo que pode sim trabalhar no dia do sábado, esse ser é Deus. Porque ele não precisa. Eu preciso. E a gente poderia fazer um sermão só sobre isso. O sábado foi criado para o ser humano. Não para Deus. Deus não precisa disso. Por isso, nesse mesmo verso, Marcos 2, agora no verso 28, ele diz, porque eu sou Senhor do sábado. Eu sou o dono do sábado. Eu controlo o sábado. Porque eu não preciso do sábado. Você precisa do sábado. Enfim, esse negócio para mim é muito profundo, dá para ficar dialogando só sobre isso. Mas fechando parênteses, voltando para a nossa história, eu queria, nesses últimos minutos que nós temos aqui, considerar com você duas lições básicas e importantíssimas que nós podemos aprender dessa história do tanque de Betesda. Eu poderia citar para você aqui de cabeça pelo menos 4 lições. Eu vou dizer apenas 2, para que isso possa ser mais relevante na sua vida. E a primeira lição delas é, grave aí, a oferta de Jesus sempre é melhor do que o seu pedido. A oferta de Jesus sempre é melhor do que o seu pedido. Essa é a lição mais evidente nessa história, é uma das mais básicas dessa história, e ainda assim é uma das que a gente mais esquece. A oferta de Jesus sempre é melhor do que o seu pedido. Jesus sempre foi conhecido, e quando a gente fala de Jesus, a gente destaca isso pela sua sabedoria. Jesus sabia a hora certa de falar a coisa certa para a pessoa certa, da maneira certa. Ainda assim, esse sábio Jesus vira para esse homem e pergunta, você quer ser curado? No verso 6. Você quer ser curado? Considere comigo. O homem era paralítico há 38 anos. Rastejava do lado de um tanque cuidando para não ser pisoteado. Perdeu tudo que tinha, depositando tudo naquela lenda. E ainda pergunta se ele quer ser curado? A impressão que dá é que o homem vai virar para Jesus e responder assim, é lógico. O simples fato de eu estar aqui nesse tanque mostra que eu quero ser curado. Mas você percebe que a pergunta não é tão óbvia assim, quando você lê a resposta dele. Porque quando Jesus pergunta, você quer ser curado? O homem responde no verso 7 o seguinte, Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. A diferença é sutil, mas é importante, tá? A ideia que passa é o seguinte, se um gênio da lâmpada aparecesse para aquele homem naquele momento, oferecendo qualquer pedido no mundo que ele quisesse, ele não pediria para andar. Ele pediria para chegar na água primeiro. Mas pastor, ele não queria chegar na água para ser curado? Você entende a diferença? Aquele homem ficou tão desesperado por tanto tempo, colocando toda a sua esperança no tanque, que o foco de vida dele não era mais ser curado em si. O foco era chegar na água primeiro. Homem, você quer ser curado? Jesus, eu não consigo chegar no tanque. É interessante que Jesus ele percebe a falta de fé desse homem, o quão desesperado ele estava. Na maioria dos milagres de Cristo, você sempre vê Jesus perguntando assim, antes de realizar o milagre, você crê que eu tenho poder para isso? Você tem fé que eu posso realizar o que você está pedindo? Ou ainda ele faz a cura e depois destaca, nunca vi fé desse tamanho. Não é assim? Aqui não. Aqui Jesus não pergunta, homem, você crê? Você tem fé? Não. Jesus nem perde tempo desmistificando a lenda do tanque. Não, porque Jesus sabia que aquele homem estava desesperado demais para entender. Jesus simplesmente diz, levanta, toma o teu leito e anda. Jesus simplesmente o cura. E assim eu te pergunto, Jesus deu àquele homem o que ele pediu? Jesus deu para aquele homem o que ele queria? Sim ou não?
Não. Aquele homem queria chegar na água. Jesus fez ele andar. Jesus nunca deu para aquele homem o que ele pediu. Jesus nunca levou aquele homem na água, mesmo depois que ele estava andando. Jesus deu o que ele precisava, não o que ele queria. Porque Jesus sabia que o que ele precisava era muito maior do que o que ele estava pedindo. Ele estava pensando pequeno. Por isso entenda, a primeira lição, o sonho de Deus sempre vai ser maior do que o seu sonho. A oferta de Deus sempre vai ser maior do que o seu pedido. Porque Deus pensa muito maior do que você. Deus enxerga muito mais do que você. E quando você entende que o plano de Deus para você é maior do que você mesmo pode pensar, você chega na segunda lição dessa história. Isso aqui é fundamental. Mais do que física, Deus quer te trazer cura espiritual. A transformação que Deus quer fazer na tua vida não se resume ao físico. Deus quer te transformar espiritualmente. A história conta que quando os judeus interrogaram aquele homem, a gente repassou isso aqui, no verso 11 ele responde o seguinte, olha, ele pergunta, quem que mandou você cometer o erro, né? Ele falou, o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Os judeus estavam acusando aquele homem de cometer um crime. E a resposta dele, eu não tenho culpa, aquele homem mandou eu carregar. Você pode entender essa frase desse homem de duas formas. Primeiro, ele está apelando para a autoridade do seu curandeiro. Um homem com uma autoridade maior do que você, judeus, mandou eu carregar o meu leito, por isso eu estou andando. Segunda forma de você entender isso. Na hora que ele viu que ele ia ser punido por um erro, ele culpa aquele homem misterioso. Depois de 38 anos, o cara passa a andar. Quando os judeus chegam, ele culpa Jesus. Eu não tenho culpa nenhuma. Quem errou foi aquele cara que mandou eu andar. Que eu não sei nem quem é. Acontece que aquele homem havia experimentado a Deus, mas ainda não havia conhecido Deus. Por isso ele não podia aceitar a Deus. Você já reparou que todo milagre que Jesus fazia na Bíblia, ele era seguido de um agradecimento, um ato de adoração. Jesus curava alguém e a pessoa depois louvava, ó, filho de Davi, o Senhor é o Messias. E alguns, inclusive, chegavam para Jesus e pediam para se tornar discípulos dele. Por favor, mestre, deixa eu te acompanhar onde você for. Esse homem agradece a Deus? Esse homem adora a Deus? Esse homem pede para ser um discípulo de Cristo? De maneira alguma. Você não vê essa atitude de gratidão desse homem. Por quê? Porque ele ainda não havia aceitado Deus. De novo, ele tinha experimentado Deus, mas não tinha conhecido Deus. Por isso ele não podia aceitar a Deus. A obra de Cristo ainda não estava completa. Por isso não pense que quando Jesus encontrou aquele homem no templo, algumas horas depois, foi por acaso. Não, Jesus procurou aquele homem de novo. E quando Jesus encontra aquele homem, no verso 14 ele diz assim, olha que você já está curado. Por isso, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Jesus o havia curado fisicamente, mas ainda queria curá-lo espiritualmente. O que de pior podia acontecer para aquele homem que tinha ficado paralítico por 38 anos? O que de pior? Talvez a pouca fé que ele tinha, por causa do pecado, podia ser perdida. E aquele homem, mais do que a perna, ele poderia perder a salvação. Deus está preocupado com a sua salvação hoje. Mais do que com a sua cura física, com a sua cura espiritual. É interessante que a gente pode traçar um paralelo aqui, porque em João capítulo 8, verso 11, Jesus olha para aquela mulher pega em adultério, que vai ser apedrejada. Ele perdoa a mulher e fala, também não te condeno, vá e não peques mais. E agora ele vira para esse homem e fala, você já foi curado, vá e não peques mais. Você percebe o padrão? Cristo primeiro te salva do pecado, para depois te convidar a não viver mais em pecado. Vou repetir.
Cristo primeiro te salva do pecado, para depois te convidar a não viver mais em pecado. A cura que Deus quer causar em você não se limita ao físico. Deus quer te trazer uma cura espiritual. Tem uma música, a gente está comemorando esse final de semana o Dia das Mães. Tem uma música que minha mãe gosta bastante. Inclusive, me lembro quando ela teve o primeiro celular dela polifônico, colocou como toque no celular dela. Uma música muito bonita, de um cantor chamado Robson Fonseca, talvez muitos aqui conheçam, que fala sobre o tamanho que é o sonho de Deus, comparado ao nosso. Fiquei cantando essa música na minha cabeça a semana inteira. Separei aqui só o início dela, algumas frases que ajudam a gente a entender a complexidade disso. Diz assim, ó: por maior que sejam os seus sonhos, o sonho de Deus é maior. Ele sabe o que você pede, mas o que Ele quer dar é melhor. Depois ele fala assim: você hoje não consegue entender porque você só pede o que está nas suas mãos, mas o plano de Deus para você são infinitos. Aí ele começa a dar alguns exemplos de como a gente pede coisas menores e Deus quer dar coisa muito maior. Por exemplo, ele diz assim: você pede para Deus um sorriso, você pede um amigo, um abraço carinhoso. O que Deus te dá? Um irmão. Muito mais do que você tinha pedido. No meio de guerras, você pede um abrigo para não ser atingido. Sabe o que Deus te dá? A paz. Muito maior. Você pede saúde, pede a cura. Deus dá vida eterna a você. E ele repete: infinitos são os sonhos de Deus para você. Por maior que sejam os seus sonhos, o sonho de Deus sempre será maior e melhor. Por isso, talvez o convite que Deus está fazendo para a gente hoje nessa história é para a gente talvez parar de pedir errado, parar de perder tempo pedindo coisas que não são tão relevantes assim. Como diz Tiago, capítulo 4, verso 3, vocês pedem e não recebem, por quê? Pedem mal. Por isso hoje o convite de Deus é para você mais do que pedir dinheiro e estabilidade financeira. Entenda que Deus quer te dar uma cidade com rua de ouro, onde o ladrão não rouba e a traça não corrói. Você está pedindo para Deus dinheiro e estabilidade financeira? Ele vai te dar uma cidade feita de ouro. Tá bom para você? Mais do que gastar tempo pedindo para Deus saúde e livramento da morte, entenda que Deus quer te dar vida eterna. Mais do que gastar tempo pedindo um bom e justo governante para o nosso país, o que Deus sonha para você é que Ele possa governar a sua vida. Portanto, a lição que a gente aprende é que talvez eu deveria parar de pedir o que eu quero e simplesmente passar a pedir: Senhor, faz o que o Senhor quer. Senhor, eu tenho os meus sonhos, mas honestamente, eles não chegam aos pés dos seus. Por isso eu estou deletando os meus sonhos. Realiza o teu sonho na minha vida. Porque não importa qual seja o seu sonho, o sonho de Deus é maior. Quero te convidar nessa manhã para mudar o seu pedido. A gente teve aqui um momento da oração. Eu não sei quais foram os pedidos que você trouxe, e não está errado colocar na mão de Deus. Mas eu queria te convidar a atingir um novo nível. Pare de pedir para Deus os seus sonhos, porque perante Deus esses sonhos são pequeniníssimos. Você está falando com Deus do impossível. Passe a pedir pelos sonhos de Deus. Senhor, eu estou passando por problemas gigantescos, mas não importa o que eu quero. Simplesmente faça a tua vontade na minha vida, porque eu sei que isso é mais do que o suficiente. Não quer você experimentar o sonho de Deus? O sonho do Deus do impossível? Nós vamos terminar cantando. Eu te convido durante essa música, orar, falar com Deus. Não te convido a colocar os seus pedidos nas mãos dEle. Te convido a tirar os seus pedidos das mãos dEle e deixar que Ele coloque os pedidos dEle nas suas mãos.
Vamos cantar. Sei que os teus olhos e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei que luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Você ora comigo? Senhor Jesus, a gente te agradece
Porque a gente tem em Ti o Deus do impossível com sonhos impossíveis. O Deus com uma vontade muito superior do que a nossa. Com um plano de vida muito melhor do que o nosso, Senhor. Obrigado porque os Teus planos para nós são do tamanho do Senhor. Obrigado porque o Teu sonho para a nossa vida é do tamanho do Teu amor. Por isso que nós te pedimos hoje é que o Senhor nos ajude a nos desprender do nosso sonho pequeno. Aquela falsa ilusão que a gente tem, de que a gente tem o controle de tudo e sempre sabe o que é melhor. Não. O Senhor é que sabe o que é melhor. O Senhor que é o Deus do tempo, do mundo. O Senhor que é o Deus de tudo. O Senhor sabe o que é melhor para a nossa vida. Por isso hoje eu te peço que o Senhor nos ajude a sermos menos como aquele homem no tanque de Betesda. Porque muitas vezes na vida a gente passa o tempo inteiro deitado do lado de um tanque espiritual, pedindo coisas para Ti tão pequenas, tão irrelevantes, quando o Senhor tem um sonho gigantesco para a gente. Nos ajuda a mudar nosso foco de vida. Que a gente gaste menos tempo pensando em carreira, dinheiro ou qualquer outra coisa que tem aqui nessa terra. Que a gente passe mais tempo pensando no mundo superior, na imagem maior que o Senhor vê. Na verdade, o que a gente está querendo dizer é que a gente quer sonhar como o Senhor sonha. A gente quer ter os Teus pensamentos. Mas o Senhor é grande demais para a gente. Então o que a gente pede é simplesmente que o Senhor nos esvazie e que a Sua vontade se cumpra plenamente em nossa vida. Plenamente em nossa vida, Senhor. Que a Tua vontade se cumpra em nossa vida. Deleta os nossos sonhos. Porque honestamente a gente não quer mais. Cumpra os Seus sonhos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Feliz sábado para você. Que você possa viver o sonho de Deus na sua vida essa semana. Não os seus sonhos, mas o sonho de Deus. Deus te abençoe.